Bom dia, você chegou ao mais do mesmo. Na verdade, hoje é bom dia mesmo. Eu fiquei de fazer o programa ontem, quando chegasse em casa, mas eu cheguei em casa já quase hoje. Então, não deu tempo de colocar o programa no ar, mas eu não queria deixar essa semana sem fechar com o assunto ainda da santificação. Então, eu não sei quem é que vai. Olha, o Jonatas aí entrou, Sandro Calderon também, gente que normalmente não está com a gente aqui. E graças a Deus vocês não estão fazendo nada igual a mim e podem estar aqui juntos, né? Então, sejam bem-vindos. Oi, Cris, que bom. Oi, Alice, olha que surpresa, completamente inusitado. Então é isso, né? Justificando aí, não deu para fazer ontem porque eu fiquei envolvido com as questões da igreja. Essa é a diferença, talvez seja entre ser um pastor da internet e um pastor na internet, né? A gente tem o rebanho aqui para cuidar e graças a Deus por isso. Então, para quem está chegando, né, quem nunca participou do programa, já é boa tarde aí? Ainda não, quase boa tarde, né? Então, o programa Mais do Mesmo é produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal. E além de piadas ruins, né, e algum desconforto, analogias esquisitas, só existe mesmo para falar mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo, né? A única novidade que a gente está buscando aqui é a novidade de vida. Ô Juliana, que Deus abençoe. Ontem não deu, né? Então, o mais do mesmo é sempre ao vivo, é direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN, mas você é muito bem-vindo para estar conosco sempre que quiser, né? É um programa que fica aí para a prosperidade. São 10 horas, então é bom dia ainda, Jonathan, não me dificulta a vida não. Wilkerson. Deus te abençoe. Então, normalmente o programa vai de segunda a sexta às 18h02, 19h02 em alguns horários do Brasil, como anteontem eu fui muito bem corrigido. Aqui tem lugar, por exemplo, no Pantanal, é o mesmo horário daqui. Então, 18h02 para a gente se lembrar do Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre de proteção. Eu lembro muito de um louvor que eu cantava na época do Projeto Água da Vida, né, que falava fortaleza em dia de angústia. E eu gosto demais de lembrar dessa verdade do Senhor para nós. Bom, nessa semana o que a gente fez? A gente apresentou o tema da doutrina da justificação, que pode ser resumida mais ou menos como a declaração que Deus faz a respeito daqueles que reconheceram e creram que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Então é mais ou menos como dizer, vocês são justos pela fé no meu Filho, e assim nós fomos justificados pela fé. É estranho ao nosso mundo, né, moderno, essa justiça alheia, mesmo os nossos sistemas de justiça, né, seculares, mas é a forma de Deus fazer as coisas. Então nós passamos a semana baseando bíblica e doutrinariamente as razões, os motivos dessa justiça, né? Então, quando cremos nisso, quando passamos a crer dessa maneira, Cristo passa a ser o nosso representante, tanto na morte da cruz quanto na ressurreição para a vida eterna. Ele morre em nosso lugar e ele vive assim como nós viveremos um dia. Então eu sei que é muita bênção, né? Um favor que a gente... Oi, Livine, Deus te abençoe. Então, eu sei que é muita bênção, né? A gente ser justificado só pela fé. Normalmente tem vários sistemas religiosos que vão exatamente tentar dar uma força, né? E a gente acha que é pouco, só crer, né? Mas é muita coisa, é uma dádiva dada por Deus, né? Porque isso cumpre um plano eterno de Deus. Falamos disso logo no começo da semana. E talvez por ser tanta bênção, e a gente não está acostumado com tanta bênção, né? O pobre, quando vê muito esmola, desconfia, né? A gente naturalmente queira dar uma força nesse processo divino. E foi esse um entendimento católico, né? A graça derramada através do batismo seria aquela graça que nos impulsionaria, nos capacitaria a nos tornarmos justos durante a nossa vida. Indo o mais longe possível que conseguíssemos nessa caminhada e esperando que Deus nos julgasse esforçados o suficiente para entrar no gozo dele. Essa é a percepção católica da justificação, diferente da nossa. Por uma consequência lógica, se para os católicos a nossa justificação depende do nosso desempenho até o final da vida, depende, pelo menos nesse sentido, de nós, e não somente de Deus, o fato de sermos declarados justos ou não. O julgamento seria de Deus, mas o esforço seria nosso. Esse é o entendimento católico. No entanto, a nossa fé, a fé reformada, levou a sério o contexto de Abacuque,
Abacuque 2:4, citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, em Gálatas também, como lemos, e também pelo escritor de Hebreus, quando diz: o justo vive pela fé. Oi, Priscila. Oi, Bilinho. Conseguimos chegar só nesse horário, desde ontem, né? Cheguei em casa, já era quase meia-noite, e aí não deu tempo de colocar o programa no ar. Mas aqui está para finalizar essa semana. Então, o entendimento dos nossos reformadores é que o pecado original trouxe sequelas tão intrínsecas ao ser humano que se tornou impossível viver sem pecar. E daí, diferente da fé católica, que você pode ir se aprimorando até chegar muito próximo disso, para nós não, a condição de pecadores continua, a carne continua nos influenciando gravemente, né? Daí a expressão cunhada simultaneamente justos e pecadores. Se o justo vive pela fé, mas somos pecadores, não haveria uma contradição? Oi, Duda, que Deus te abençoe. Hoje é bom dia, né? Então, não haveria uma contradição? Haveria se quando passamos pelo chamado interno do Evangelho, que vem através da palavra, não passássemos também pelo que nós chamamos de conversão. Então, deixa eu repetir a pergunta. Se o justo vive pela fé, mas somos pecadores, há algum tipo de contradição? E eu estou afirmando que haveria se nós não fôssemos convertidos. Então, a conversão, ela exige de nós o arrependimento e a fé. Todos dois nos são dados pelo Espírito Santo, uma vez que é o Espírito que nos convence do nosso pecado, do juízo de Deus e da justiça. E a fé também é dada por Deus, o dom de Deus não veio de vós para que ninguém se glorie. Essa fé para a salvação, ela nos é dada. Então o processo que você perceba que na fé reformada ele tem muito mais a ver com a vontade de Deus exercida sobre nós do que com o nosso desempenho nessa vida. Nós cremos no desempenho de Cristo, como veremos aqui. Quando esse chamado interno, esse chamado do Evangelho acontece, ele vem através da escuta da palavra, né, do ouvir a palavra, mas ele acontece de forma poderosa quando ele nos fala internamente, né? Então, quando esse chamado acontece, nós somos convencidos do pecado, recebemos gratuitamente a fé para crermos em Jesus, e nesse momento, de maneira imediata e eterna, o Senhor nos declara justos. Então, eu fiz essa ideia do estalo de dedo, né, para você tentar fixar de alguma maneira que a justificação é imediata. Quando o Senhor derrama todo esse processo em nós, ele nos declara justos pela fé, porque cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele nos declara justos. Eu faço questão de repetir. Oi, Keila, que Deus te abençoe. Então, pela fé, nós somos justificados, somos declarados justos diante de Deus. Mas, como ainda somos pecadores e temos esse mal que não queremos em nós, mas ainda assim desejamos agradar o Senhor nessa luta, precisamos passar por outro processo antes de sermos glorificados, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Devemos lembrar aqui o texto de Hebreus, né? Então, é o que nos resta falar hoje, né? Se está tudo resolvido na parte legal, por que é que eu devo me santificar finalmente? Então, depois dessa revisão aí da que a gente fez do conteúdo dessa semana, né? Vem a nossa pergunta, e foi a pergunta que eu deixei na quinta-feira para responder na sexta, mas como não deu tempo eu respondo no sábado, né? Se está tudo resolvido, por que é que eu devo me santificar? Bom, em primeiro lugar, o que está resolvido é a parte legal, como eu já disse. Deus já nos declarou justo, mas a parte moral continua aí. É só olhar para a sua vida e para a minha vida. Luca de Luna, que Deus abençoe. Então, é só você olhar para a nossa vida e a gente vai perceber o quanto ainda precisamos melhorar, né? Como diria o nosso presbítero Zé Cláudio. Vera Lúcia, que Deus abençoe. Thaís também conseguiu chegar, que legal. Então, desculpa o horário alternativo aqui, já me justifiquei algumas vezes, mas é porque ontem não deu tempo de colocar o programa no ar. Com isso, com essa diferença entre a parte legal e a parte moral, eu quero dizer que, conquanto Deus tenha nos declarado justos, ainda temos a influência do pecado em nós, e isso precisa ser transformado. E eu quero dar alguns motivos. Como a dona Glória, minha mãe, sempre dizia: por que eu tenho que fazer isso, mãe? E ela falava muito carinhosamente: porque eu estou mandando. Como eu agradeço a minha mãe por isso, ela nem sabe o quanto eu sou grato por isso, porque tem coisas na vida, principalmente em relação às escrituras, que a gente faz porque Deus está mandando, ponto final. Deus está mandando a gente se santificar, né, com carinho também, assim como a mãe nos manda santificar. Então, eu relacionei alguns textos aqui. Oi, Nara, bom dia, que Deus te abençoe. Primeiro, Levítico 20, 7 e 8. Vou dar alguns exemplos, não vou lê-los todos, não.
Consagrem-se e sejam, estou lendo a versão NVI, né? Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ora, porque eu estou mandando, porque eu sou o Senhor, façam isso, né? Guardem os meus decretos, obedeçam-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. O Senhor nos purifica. 2 Pedro, 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, como citamos. Efésios 1, versículo 4. Pois ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Oi, Wagner, que Deus te abençoe, querido. 2 Coríntios 7:1. Portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. É possível aperfeiçoar a santidade. Filipenses 2:15. Mas para que vocês se tornem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses também falam dessa santidade. Tessalonicenses 4:7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu gosto desse versículo porque ele compara a ideia de santidade com a ideia de... Ele contrasta a ideia da santidade com a ideia da impureza. Ser santo é ser puro. Oi, Tiago, que Deus te abençoe. E aí, continua, eu poderia citar mais alguns textos aqui, mas acho que já deu para dar uma amostragem. Por que eu me santifico? Porque Deus está mandando. Segundo motivo, né? Por que a gente, mesmo já tendo sido declarado justo, deve buscar a santificação? Porque Deus não apenas justifica, mas purifica. Eu estou pegando aquela carona lá no Stanley, no Michael Horton, né, para falar disso. Então, porque Deus não apenas nos justifica, mas purifica. Essa é a parte mais importante do que eu vou dizer hoje. Então, se todo o resto você já sabia, mais ou menos ficou com a cabeça meio distraída, né? Bom dia, meu primo. Então, agora presta atenção. Então, dá uma renovada nessa atenção. Eu vou falar só mais uns 52 minutos, mais ou menos, não vai passar disso não. E o Michael Horton nos ajuda a dizer o seguinte. Vou afirmar de novo aqui. Deus não apenas justifica, mas ele santifica. A justificação é um pronunciamento que se baseia na obra consumada de Cristo. Ok? Já a santificação é um processo que também se baseia na obra consumada de Cristo, mas nos envolve também as nossas decisões. Né? Mas é necessário diferenciar as duas em algumas classes, mas em outras não, porque ambas pertencem a cada crente pela graça, por meio da fé, da mesma fé simples que Deus nos dá para confiarmos em Cristo. Então as duas coisas são obras de Deus em nós. A justificação, que é um processo imediato, ela acontece com a declaração de Deus. A parte legal está resolvida, mas a parte moral requererá de nós algum esforço. E é o Espírito Santo que nos garante que conseguiremos fazer esse esforço, até porque o Filho já nos libertou. E se verdadeiramente, né, o Filho vos libertou, sereis livres. Então, por meio desta fé, temos a segurança de que somos justos em Cristo. Lembra que quando comparamos a doutrina católica, nunca se sabe se no final, e muitas igrejas evangélicas também, nunca se sabe se de fato seremos salvos, porque depende sempre da sua performance. Nesse caso não, depende da performance de Cristo pela fé, e se isso for verdadeiro em mim, eu buscarei a santificação, porque aquele que ama os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama, diz o Senhor, né? Então, por meio dessa mesma fé, somos assegurados que a vida de Cristo flui através de nós. Oi, Jorge, que Deus te abençoe, querido. Flui através de nós, né? Então, se Cristo flui através de nós, de que maneira é isso? Santificando-nos, assim como a vida da videira produz a forma, a cor, saúde e vitalidade dos ramos, nós devemos produzir as virtudes de Cristo em nós, se é que fomos justificados. O apóstolo Paulo faz essas ressalvas, eventualmente, se é que crerdes, né? Então, por essa razão, Paulo responde à questão lá de Romanos 6. Já que a graça abundou onde havia o pecado, né, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado morremos? Ou porventura ignoramos que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, com Ele, o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha quanto conteúdo, né? Passamos uma semana basicamente falando desses poucos versículos aqui, de 2 a 7. Olha que está tudo aqui, né? Não está escondido, mas assim, precisa ser desenvelopado, né? Um dos alunos de Lutero perguntou a ele assim, eu já começo a terminar. Se o Senhor, ele está dizendo, depois de ter ouvido, né, sobre essa justificação pela graça, pela fé, ele diz assim, se o Senhor, pergunta a Lutero, o aluno dele, se o que o Senhor está dizendo for verdade, termos sido declarados justos, então podemos viver como queremos? E essa é a grande pergunta que fazem principalmente aos calvinistas, né? E Lutero responde assim, sim. Agora, o que é que você quer? Então, quer saber se foi justificado? Olha bem para o seu coração. Qual é a primeira vontade que te dá depois que você descobre que Cristo já resolveu o problema legal? Voltar para o mundo e viver no pecado? Ou viver em obediência porque Ele está mandando e você vai ter prazer nisso? Só os crentes lutam em suas consciências entre obedecer a Deus e ceder à tentação. Então a tentação, a luta contra o pecado é um bom indício de que amamos ao Senhor, porque quando não amamos ao Senhor, nem lutamos, só nos entregamos ao pecado. Então só os crentes lutam em suas consciências para ser obedientes, né, e não ceder à tentação, porque foram feitos novos. Fomos regenerados, justificados, e a lei de Deus não é mais meramente gravada em tábuas ou na letra de papel ou do celular, mas também nas nossas consciências e no nosso próprio coração. Então, também nas nossas consciências e no nosso próprio coração. Então, se você se sente miserável como Paulo, e aqui eu termino, porque ainda encontra pecado em si próprio, é o meu caso. Talvez não seja o seu, você seja mais santo, mas é o meu caso definitivamente. Continue lutando. Se você se sente miserável como Paulo, quem vai me livrar desse corpo mortal que ele fala? Miserável homem que sou, continue lutando. Mas lute com a certeza que o Deus Todo-Poderoso, o Pantocrator, o El Shaddai, já te declarou justo em Cristo Jesus. A luta é diária, Alice, a luta é diária, mas a vitória é garantida pelos méritos de Cristo Jesus. Essa que é a grande novidade. Pela fé dada por Deus, nós somos justificados. E se há luta, é um bom sinal de que está tudo indo muito bem, porque estamos buscando essa novidade de vida e representar Cristo nessa terra. Então, lutemos com a certeza. Oi, Rafael, já tô partindo, mas que bom que você está aqui, depois você pode assistir de novo. Então, semana que vem, enfim, deixa eu só reafirmar aqui, porque o Rafael acabou de chegar. Então, se você se sente miserável como Paulo, porque ainda encontra em pecado si próprio, continue lutando, mas com a certeza de que o Todo-Poderoso já te declarou justo em Cristo Jesus. Então, não lute pela sua salvação, lute para glorificar o seu Senhor, porque Ele já te salvou, se você assim crer, né? Se em Cristo cremos. Semana que vem a gente fala de quê? Eu ainda não faço a menor ideia. Eu achei que no sábado de manhã já teria uma resposta para mim, mas eu fiquei tão ocupado ontem que eu não consegui nem pensar ainda sobre isso. Orem comigo para isso, para que a gente possa ter um tema que seja bom para a semana que vem, né? A única coisa que eu tenho certeza é que vai ser mais do mesmo. Então a gente não vai inventar nada aqui. Um bom final de semana para vocês. Obrigado pela companhia aí. Realmente foi uma surpresa muito agradável. E que o Senhor nos abençoe. E outra coisa que eu queria te pedir é o seguinte também. Vá à igreja amanhã, tá, meu irmão? Não fique em casa de bobeira, não. A internet é só para quem não está podendo ir. Vá para a igreja. Você faz falta para a gente. Que Deus te abençoe.